Olá, sétimo período. Hoje nós temos aula referente à nossa disciplina de orientação de TCC. Então, nessa aula nós vamos falar sobre tabulação de dados. A tabulação de dados é um procedimento que acontece logo depois que a gente coleta esses dados. Antes de iniciar o nosso conteúdo, eu gostaria de lembrar da nossa última aula, né? Sempre importante fazer esse resgate. Na última aula eu mandei para vocês um panorama de como foi a disciplina no primeiro bimestre, como ela será no segundo. Já lá naquela aula da semana passada, naquele vídeo, eu anunciei para vocês os 4 principais conteúdos que a gente tem aqui dentro do segundo bimestre, e um deles, o primeiro, era a tabulação de dados, que nós já vamos começar a trabalhar a partir de hoje. Naquele vídeo também eu expliquei para vocês os momentos nos quais cada uma de vocês estão agora. Cada pessoa, e isso vai ser assim até o final do ano, cada pessoa está num momento diferente da pesquisa, gente. Agora é muito importante que vocês tracem esse caminho de vocês com os orientadores, com as orientadoras. Ontem não. Quarta-feira nós tivemos reunião de colegiado. Tivemos primeiro reunião ali das 5h30 até quase 7 horas. Reunião de colegiado sobre os assuntos gerais da faculdade, e teve um momento na reunião em que eu pude conversar com os professores em relação aos TCCs. E exatamente o que eu falei para vocês, eu coloquei para os professores. Que os professores não precisam acompanhar o mesmo ritmo da disciplina. A única atividade que a gente teve que foi sincrônica foi a testagem dos instrumentos de coleta de dados. Ainda assim, eu fiquei o tempo inteiro dizendo que algumas pessoas conseguiriam já testar naquele momento e outras pessoas não terminariam de testar naquele momento, e que isso era normal. A partir de agora, gente, é muito importante que vocês construam esses caminhos, esse tempo, esse ritmo junto com os orientadores. É um ritmo de vocês e do orientador. Tem casos em que o orientador é que fica puxando o estudante, e tem casos que é o contrário, que o estudante toma frente, tem protagonismo, vai lá e o orientador vai analisando e ajudando naquilo que ele pode. Então, cada caso é um caso. A gente tem que ter bastante consciência disso. Os professores sabem, eu indiquei para eles aquele mesmo vídeo que vocês assistiram, eu indiquei para os professores. O canal lá é aberto, é público, eles podem entrar e podem assistir, para que eles saibam qual é o que nós estamos conversando, tá? Aqui na disciplina, para que eles também saibam. Então, assim, cada pesquisa no seu ritmo. O que nós vamos trabalhar agora no segundo bimestre, vocês não vão fazer agora. Por exemplo, agora a gente vai falar de tabulação de dados. A tabulação de dados, ela acontece depois que a gente coleta os dados. Então, vocês não vão fazer tabulação agora porque vocês nem coletaram os dados ainda. Uma ou outra pessoa já está se organizando para coletar os dados. Tem gente que vai coletar os dados no segundo semestre, que vai coletar os dados em agosto, em setembro. Tudo bem. E essa pessoa não está errada, não está atrasada. Nada disso, gente. Tá? É porque no decorrer da pesquisa dela é necessário que ela faça outras coisas antes. Ou ela e o orientador decidiram esperar, porque agora está toda essa situação de pandemia, então deixa para fazer depois. Tudo certo. Tá? Então o que a gente vai aprender agora nesse bimestre não é para vocês saírem correndo e lá dizer para o orientador que é para fazer. Não tem nada disso. Tá? Então vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é a tabulação de dados. É um conteúdo que eu gosto bastante. É uma coisa que eu gosto de fazer, tabular dados. Talvez algumas de vocês se identifiquem também. O que significa tabular dados? Acho que é uma primeira coisa que a gente tem que se perguntar. O que significa isso? Talvez algumas de vocês já conheçam esse termo, outras não. Mas é uma etapa da pesquisa. Organizar os dados coletados, basicamente é isso. E tabular os dados significa organizá-los em um único local, numa planilha, para poder fazer a análise desses dados depois. Então, basicamente, coletar esses dados é preparar os dados para a análise. Como que funciona? E aqui, gente, assim, quando eu falo coletar os dados, cada uma de vocês tem que entender o que é coleta na sua pesquisa. Para algumas de vocês, coletar os dados é aplicar os questionários. Para outras, coletar os dados é fazer as entrevistas. Para outras, coletar os dados é fazer as observações. Para outras, coletar os dados é buscar documentos. Para outras, coletar os dados é... enfim.
Aí vai de cada pesquisa, quais são os instrumentos de coleta de dados de cada pesquisa. Então, depois que termina essa coleta, que você coletou todo o material que você precisa, aí você vai organizar esse material e prepará-lo para depois fazer a análise e escrever o artigo. Então, essa preparação dos dados, deixar eles preparados para serem analisados, é o que a gente chama de tabulação de dados. Vamos dar sequência. Embora seja mais comum falar de tabulação para dados quantificáveis, para dados numéricos, os textos e os registros também podem e devem ser tabulados. Então é muito comum que a gente, quando fala de tabulação, lembre de dados quantitativos, dados numéricos. Eu tenho aqui questionários, né? Aqui tem um questionário dentro de um envelope. Digamos que os questionários de vocês vêm assim. Olha só, o envelope está lacrado. Né? Isso aqui é uma pesquisa que eu participei, respondi. E está aqui comigo porque a pessoa não conseguia entregar por conta da pandemia, né? Mas eu até já abri aqui, burlei a minha própria segurança, escaneei e mandei para ela. Mas então, aqui dentro do envelope estão os dados, né, que foram coletados. E geralmente é mais comum a gente pensar em tabular esses dados quando eles são mais numéricos. Por exemplo, eu coletei 36 questionários, agora eu vou colocar aqui a pergunta 1, todo mundo que respondeu sim, todo mundo que respondeu não, quanto por cento que deu para o sim, quanto por cento que deu para o não. Isso são dados quantificáveis. Mas quando a gente faz observação, quando a gente faz entrevista, que a gente transcreve o áudio, tudo isso também precisa ser tabulado. Então assim, gente, questionário. Vocês vão receber os questionários de duas formas. Quem vai aplicar questionário? Ou vocês vão receber o questionário impresso, porque vocês entregaram impresso para a pessoa e a pessoa vai te devolver impresso. Eu estou abrindo aqui, burlando de novo. Ou vocês vão fazer o questionário online. Então, se vocês fizerem o questionário impresso, vocês vão receber ele assim. Deixa eu pegar o questionário da moça. Aqui dentro do envelope, ela tinha um envelope lacrado que eu respondi. Eu sou o participante da pesquisa dela, tá? Eu respondi e lacrei. Deixa eu me arrumar aqui. E aí aqui, eu tenho o termo de consentimento assinado, que eu vou devolver uma via para ela. A minha via já fiquei comigo. E aqui está o questionário que eu respondi. Então, respondi aqui, respondi na outra folha, respondi no verso. Então está respondido o questionário. Para quem de vocês vai aplicar questionário assim no papel, é assim que vocês vão receber. Para quem vai aplicar no Google Docs, lá no Google Documentos, que é o questionário online, os dados, o Google já dá os dados tabulados para a gente. Isso é bom, tá? É interessante porque ajuda a gente um pouquinho, né? Então o Google já traz isso tabulado. Para quem vai fazer entrevista, gente, a entrevista ela é gravada, é áudio. Então você vai sentar na frente da pessoa, se for possível fazer presencial. Você vai ter o seu roteiro com suas perguntas, você vai pedir licença para a pessoa para gravar, vai deixar o gravador ali. É sempre bom usar dois. Os celulares têm gravador, mas às vezes acaba a memória, a gente não sabe. Então você vai fazer a pergunta, a pessoa responde, você presta atenção, vê se respondeu o que você precisava. Se não respondeu, você faz uma interferência, pergunta de novo, usa um sinônimo, insiste em alguma coisa que a pessoa não falou, para ver se ela está respondendo todas as suas perguntas. Quando acabar a entrevista, que você for para casa, você vai ter áudios. Então a primeira coisa é transcrever. Você tem que ouvir e digitar tudo que a pessoa falou. Tem que fazer isso. Isso é a transcrição. Então, para poder tabular, quem trabalha com áudio tem que fazer a transcrição. Para quem está trabalhando com observação, você vai fazer um registro. Provavelmente você vai ter um roteiro de observação. Então, você vai fazer os registros à mão. Então, você também vai ter papel. A não ser que resolva fazer filmagem. Aí você vai ter vídeo que também tem que fazer a transcrição. E quem vai fazer análise de documento também vai ter um roteiro de análise de documento. Então, vai ter também papel na mão na hora de fazer a tabulação. Então os dados vão chegar assim para vocês, ou em forma de papel, ou em forma de áudio, ou em forma de arquivo do Google Formulário. Vocês vão ter esse monte de dados para ter que tabular. Então qualquer dado que a gente receba é possível tabular.
E aí eu trouxe aqui para vocês algumas etapas para que a gente realize a tabulação desses dados. A primeira delas tem que concluir a coleta de dados. Lembrando, né, gente? A partir de agora é que a gente vai se organizar para ir para os locais fazer a coleta de dados. Muitas pessoas vão conseguir coletar dados no primeiro semestre e algumas só no segundo. Não tem certo nem errado. Não tem problema coletar agora, a partir de agora. Se você não vai para o comitê de ética, nada, já pode pensar nisso. Se der para fazer sem ter que ir para a escola e tal. Ou se não coletar em julho, em agosto, em setembro, até outubro ainda dá tempo. Então, cada um vai fazer a sua coleta. Mas para tabular os dados, primeiro tem que concluir a coleta. Até é possível começar antes, mas ela só estará concluída quando a coleta de dados chegar ao fim. Como assim dá para começar antes, professor? É porque algumas de vocês têm duas formas de coleta de dados. Por exemplo, vai ter questionário e entrevista. Então você já aplicou todos os questionários e agora, semana que vem, é que você vai começar as entrevistas. Você já pode fazer a tabulação dos questionários. Por isso que dá para começar a tabulação antes de terminar a coleta. Uma segunda etapa, indicar os sujeitos, as siglas. Cada questionário ou entrevista respondido deverá ter uma sigla, um codinome. É porque vocês lembram que a gente não pode usar o nome das pessoas. Então aqui, por exemplo, ó, essa moça aqui, ela recebeu o questionário que eu preenchi para ela. Ela não perguntou o meu nome aqui, porque ela não pode usar o meu nome. Quando ela receber isso aqui, provavelmente ela vai ter lá, sei lá, 20 questionários. Ela vai pegar cada questionário desse, ela vai escrever aqui no cantinho. Participante 1. Ela vai pegar o outro. Participante 2. Para cada questionário, ela vai usar uma sigla. Para quando ela quiser se referir, por exemplo, a alguma coisa que eu disse aqui, e ela quiser se referir lá no texto dela, ela vai dizer: de acordo com o participante 1, ela não vai dizer o meu nome, porque eu tenho direito ao anonimato na pesquisa. Então, a segunda etapa é que vocês têm que identificar cada participante, para você saber quem falou o quê, mas sem que você identifique a pessoa. Então, essa é a segunda etapa. Essa sigla, às vezes, pode ser... Tem gente que usa, por exemplo, se são professores. Então, a P1, P2, usa uma sigla. P3, P4, P5. Ou coloca professor 1, professor 2, ou aluno 1, aluno 2... ou criança A, criança B, criança C. Não tem regra para isso. Tem gente que usa nome assim fictício, né? Eu chamo... o nome do fulano é... Não sei porque eu não perguntei o nome, né? Mas eu vou dizer, essa aqui é a Suzana, essa aqui é a Verônica, essa aqui é a Amanda, essa aqui é a Gabriela. Então coloca nomes fictícios nas pessoas. Pode ser também. Tem gente que usa nomes de flores. A Margarida disse isso. A Rosa disse aquilo, a Violeta falou aquilo. Tem tudo que é jeito. Vocês já devem ter visto isso em algum artigo. A terceira dica, escolher um software para você fazer essa tabulação. Há alguns softwares específicos, mas de modo geral as planilhas, como o Excel e os editores de texto Word, são muito utilizados e bem úteis. Então, onde que eu vou digitar esses dados todos? Existem alguns softwares que fazem tabulação de dados. Tem um que é o SPSS, Statistical Package for Social Science, alguma coisa assim. Que ele é comprado, aí você tem que comprar a licença para usar. Mas não precisa, só quando é uma pesquisa gigante, essas pesquisas de censo, alguma coisa assim. Aqui a gente utiliza o Word e o Excel para fazer a tabulação. E aí a gente cria uma base, um modelo, um arquivo modelo, onde eu vou digitar as respostas. Basta deixar um arquivo base pronto, no qual os dados serão inseridos. Pode ser um ou mais de um arquivos, né? Aqui eu tenho um modelo que estou enviando nesse mesmo vídeo que eu mandei. Esse mesmo e-mail que eu mandei o link do vídeo, eu também mandei um arquivo que é um modelo bem padrão, bem simples no Excel. É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui é um arquivo padrão de tabulação de dados. Então aqui eu vou colocar as siglas, digamos que, vamos ver quantas pessoas. 20 pessoas responderam ao meu questionário. Então a primeira que entregou eu vou chamar de... Deixa eu ver, eu fiz a pesquisa com as mães. Então a primeira é a mãe A, a segunda vai ser a mãe B, a terceira vai ser a mãe C, e assim você vai nomeando cada uma delas. E aqui são as tuas perguntas do questionário. A pergunta 1 eu perguntei a idade.
Na pergunta 2 eu perguntei a profissão. Na pergunta 3, o que acha da escola do seu filho? Essa aqui foi a minha pergunta 3. Na pergunta 4, qual o nome da professora do seu filho? Para ver se ela sabe. E assim por diante. Então, aqui do lado, ó, eu vou colocando as siglas dos meus sujeitos, quantos eu tiver, e aqui eu vou colocar as perguntas do meu questionário, da minha entrevista. Depois que eu fiz isso, aí eu vou digitando. Amanhã. A profissão dela era médica. O que ela acha da escola do seu filho? Ela disse que acha péssima. Qual o nome da professora do seu filho? Joana. E aí eu vou colocando todas as respostas. A mãe B, a profissão, é costureira. O que acha da escola do filho? Já foi melhor, ela vai escrever. Qual o nome da professora? Não lembro. E assim a gente vai preenchendo todos eles. No final a gente vai estar com um quadro aqui todo preenchido, todo completo. Quer ver? Ó, eu trouxe aqui para vocês um quadro preenchido. Eita, passei aqui. Ó, esse aqui é um quadro preenchido, gente. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Eu vou diminuir aqui mesmo. Ó, esse aqui é um quadro preenchido. Aqui eu deixei a sigla mesmo, P1, P2, eu usei assim na pesquisa. E aqui eu não digitei a pergunta, eu só deixei pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Aí fica a critério de vocês. E aqui eu fui preenchendo, ó, tudo que a pessoa respondeu, que as pessoas responderam, eu fui colocando aqui. Olha como o quadro ficou grande. Tá? Vamos ver quantas pessoas participaram dessa pesquisa aqui. Ali, ó, 15 pessoas. Tá? Então aqui eu fui colocando todas as respostas. E depois eu já fui criando aqui embaixo o que eu precisava de gráfico, de quadro. Eu já fui pegando daqui e criando. Tá? Então assim, gente, tem gente que gosta de trabalhar no Excel, tem gente que prefere no Word. Esse modelo que eu mandei para vocês está no Excel. Então a gente tem esse modelo. E depois que eu tenho esse modelo, eu faço a tabulação propriamente dita, ou seja, eu vou digitando cada resposta dos meus questionários ali no arquivo base, no modelo. Eu vou preenchendo, como eu mostrei ali para vocês, aí, essa etapa de fazer a tabulação aí, preenchendo aquilo com as respostas. Seja resposta de questionário, seja resposta de análise documental, seja resposta de entrevista, não interessa. Tem que ir preenchendo ali todos os campos. Tá? Se for uma entrevista que a pessoa falou, ficou 1 hora falando, vai dar um monte de texto. Então a pergunta 1 vai dar um textão, a pergunta 2 vai dar um textão, não tem problema. É assim mesmo. E a 6ª etapa, eu tenho que aproximar as respostas e fazer as estatísticas. Reunir, como o pesquisador achar conveniente, respostas que precisem ser relacionadas e calcular as estatísticas. Que é o que eu estava mostrando aqui, ó. Por exemplo, aqui eu já estava começando a fazer estatística. Ó, vamos pegar uma pergunta aqui. Essa pergunta 6 aqui nesse exemplo que eu peguei, eu não sei qual é a pergunta 6, tá? Vamos achar uma que dê para entender aqui. Ó, aqui essa pergunta 11 ela é mais ou menos assim. A educação à distância atingiu seus objetivos de aprendizagem? Essa pesquisa aqui era uma pesquisa sobre educação à distância, tá? Aí ó, as pessoas disseram que alcançou parcialmente, outros falaram que alcançou totalmente. Então aqui são as respostas. Então eu posso pegar essas respostas aqui e eu abro uma outra planilha e trabalho só com elas aqui, ó. Aí eu digamos que assim, o facilmente foram 9 respostas. O com dificuldade foram 6. E o que mais que tem aqui? Só tem isso. Então eu faço aqui já um gráfico de pizza, venho aqui, inserir, gráfico, aí a gente vai
trabalhando, né, em cima das estatísticas. Então essa etapa que eu digo aqui, que é já fazer as estatísticas, é quando você trabalha com dados quantitativos, que ali naquele quadro, quando o quadro estiver pronto, você já pode ir fazendo as estatísticas ali mesmo. Por isso que eu gosto de trabalhar no Excel, mas o Word também dá, né? O Word e o Excel eles são vinculados. Então essa é a etapa de já começar a fazer as estatísticas depois que você digitou tudo. E depois que eu fiz toda essa tabulação, professor, eu fui lá na escola, coletei todos os dados, cheguei em casa com tudo que eu tinha, já peguei o arquivo, tabulei tudo, está tudo aqui nesse arquivo. E aí o que eu faço? Depois que os dados estiverem todos tabulados, o material está pronto para vocês fazerem a análise dos dados. No processo de análise ocorre a interpretação do pesquisador, relacionando os dados com a teoria e as suas compreensões. Então, assim, você fez toda a tua tabulação, digitou tudo, colocou tudo, está tudo organizado ali no arquivo. Agora é a hora de você fazer a análise. O que é essa análise? É a hora de você interpretar. Você vai olhar para aqueles resultados, vai buscar ali os números mais significativos, vai buscar as respostas que chamaram mais atenção e vai relacionar isso com os seus teóricos, com as teorias que te embasam, para que você consiga interpretar, consiga entender o que aqueles números ou o que aqueles textos estão te dizendo. Ah, professor, mas no meu caso que não tem número, eu fiz um estudo de caso, é só uma pessoa que falou. Então você tem que procurar ali quais são os termos mais recorrentes, quais as palavras que a pessoa mais usou, o que ela deu mais ênfase, o que mais apareceu na fala dela. Você não vai trabalhar com quantidade, vai trabalhar só com a qualidade, os conceitos essenciais que aparecem mais na fala da pessoa, que a pessoa mais reforça. Tem uma estratégia aqui no Excel, que eu não sei se vocês costumam usar, que é o filtro. Deixa eu ver se eu vou saber, faz tanto tempo que eu não uso filtro. Ah, essa aqui é uma outra pesquisa, ó. Eu nem mostrei para vocês, né? Essa aqui é uma outra pesquisa, gente, ó. Essa aqui eu não coloquei nome de sujeito, mas aqui eu coloquei as perguntas, tá vendo? Ó? Essa aqui é uma pesquisa maior. Então, digamos que eu quero analisar essa pergunta aqui, ó, que as pessoas responderam, mas é texto, tá vendo? Ó, esse da coluna P aqui. Então, como é que eu vou analisar isso? Eu posso usar filtro, eu clico aqui na coluna. Vamos ver se eu lembro. Dados, filtro. Aí já apareceu aqui, ó, uma flechinha. Eu clico aqui e eu quero só as vezes em que apareceu, as respostas em que apareceu a palavra fraca. O que está perguntando sobre a internet? Então, só uma vez apareceu, só uma pessoa usou a palavra fraca. Agora eu quero filtrar quem falou que a internet era... vamos ver, que a internet era boa. Ó, várias respostas disseram que a internet era boa. Então eu vou usando esses filtros, buscando pelos termos que me interessam, para ver quantas vezes aqueles termos apareceram nas respostas, quando são textos muito grandes, muitas entrevistas. Isso ajuda também. É na análise de dados que os números ou as falas dos sujeitos viram os resultados em forma de um texto. Então, depois que você fez toda essa tabulação, você vai começar a fazer essa análise. Vai pegar os números, os resultados, aquilo que mais apareceu, que você está vendo tudo aquilo ali na tua frente, e aí você vai começar a ver o que chamou mais atenção, relacionar com a sua teoria para tirar a sua interpretação. Aí você vai escrevendo lá a tua análise de dados ou a tua conclusão do teu artigo. Tá? Mas isso mais para frente, muito lá na frente. Uma coisa que eu faço, que é bem coisa de maluco assim, eu até arranquei da minha parede, deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Quando a gente tem essa tabulação pronta, ou eu imprimo em A3 bem grande, porque aí eu consigo colocar aqui na minha mesa, eu tenho todas as respostas juntas, para eu ficar entendendo, riscando, é muito legal. Ou eu imprimo e colo na parede. Isso aqui estava colado aqui na minha parede, ó, que é de uma pesquisa que eu participo, tá até com cola, ó, tá tudo colado porque eu tinha colocado uma fita, aí eu fui tirar, rasgou um pouquinho assim, mas isso aqui é de uma pesquisa que eu estou fazendo. Então eu tinha colado tudo aqui na minha parede,
para eu conseguir enxergar. Na outra parede que vocês não estão vendo, tá cheio de coisa colada, também que vocês não vão ver. E eu tirei isso aqui para vocês não acharem que eu sou maluco, mas eu colo as coisas na parede porque ajuda a gente a visualizar quando a gente está trabalhando com os resultados. Tá? Então é uma dica que quem quiser parecer um doido em casa, encher de coisa colada na parede, ajuda a gente a ter uma visualização. Ou imprimir bem grande. Eu tenho dificuldade de trabalhar só no computador. E quando que eu vou fazer essa tabulação? Quando que cada uma de vocês vai chegar nessa etapa da tabulação? Não é para sair desse vídeo agora e ir lá falar com o seu orientador, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer a tabulação. Sem piagens. Né? Nem coletamos dados ainda. Depois que terminar a coleta. Então, primeiro vocês têm que fazer a coleta, que algumas pessoas nem vão fazer nesse semestre, e depois vocês vão fazer a tabulação de dados. Então, se vocês fizerem isso lá no outro semestre, lá em setembro, lá em outubro, vão ter que lembrar dessa aula. Ainda bem que tem o vídeo agora para ficar gravado. Salvem o arquivo que eu estou mandando aqui para vocês também, aquele modelo. E depois que terminar, né, completa ou parcialmente. Mas falando em mês, em dia, quando que é o tempo certo de fazer isso? Cada pesquisa tem o seu tempo. Algumas pessoas podem fazer mês que vem, outras só lá em novembro. Tá? E é assim mesmo, é normal. Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre tabulação de dados. Gente, o mesmo que eu falei para os orientadores na quarta-feira, eu vou falar para vocês agora. Isso aqui são orientações gerais, assim, uma ideia do que é tabulação de dados. Pode ser que o teu orientador ou a tua orientadora trabalhe na hora de tabular os dados de uma outra forma. Não tem problema nenhum. Escuta o orientador, observa o que ele está te passando. É muito legal se você conheceu essa forma aqui de tabular dados e com o seu orientador, a sua orientadora, você vai conhecer outra forma. Excelente. Aprendeu em dobro. Tá? Então, paciência, calma, conversem para ver como que vocês querem fazer. Se vocês quiserem mostrar para o professor, eu pensei em fazer a tabulação assim, dessa forma, eu recebi esse arquivo aqui, modelo. Ótimo. Se não quiser, se o orientador já te propor de outra forma, trabalha de outra forma também, não tem problema. Tá bom? Mas aqui é uma estratégia bem simples de como que a gente pode fazer a tabulação desses dados que vocês forem coletar. Tá bom? Então eu agradeço a atenção de vocês até aqui, vocês já têm os meus contatos, sabem que podem me procurar em caso de qualquer dúvida. Um abraço e a gente se vê virtualmente na próxima semana. Tchau!